Nesse dia 20 de novembro, o Brasil celebra o Dia da Consciência Negra. E pleno século XXI, mais de 500 anos aí de Brasil, a gente ainda tem a tristeza de noticiar crimes de racismo no Brasil. E o Papo de VIP de hoje é especial, a gente recebe o advogado Reginaldo Malaquias, que a gente vai discutir essas questões relacionadas ao crime de racismo, à injúria racial. A gente estava falando disso, o Brasil tem uma história com a cultura negra, tem enraizado na cultura mesmo, na gastronomia, em várias coisas. E ainda no Brasil se precisa se noticiar, se precisa ter uma lei para tentar coibir o racismo, que infelizmente tá arraigado aqui, não é? Enraizado, né? Felipe, a gente estava até conversando, a lei foi um avanço, né? Embora tardiamente, se a gente levar em consideração que o Brasil ele aboliu a escravatura há mais de 130 anos, então você tem uma lei relativamente nova de 30 anos, né? Ou seja, só depois de 100 anos que a gente foi elaborar uma lei. Então você imagina, se hoje há tantos casos de racismo, injúria racial, você imagina há mais de 100 anos atrás. Então, mas mesmo assim é um avanço, né? E a gente pode também distinguir o racismo da injúria racial, embora são parecidos, né? Mas são diferentes, têm condenações diferentes, então tipificações diferentes. O racismo, ele tem uma lei própria, a Lei 7.716 de 98, e ela condena atos que visam estabelecer distinções entre seres. E esses atos, essas atitudes, elas não são contra uma determinada pessoa, mas ela visa grupos sociais, grupos raciais, né? E, então ela não é para uma determinada pessoa. A seu turno, a injúria racial ela é sempre determinada a uma pessoa. Ela é uma ofensa à dignidade de uma pessoa. Essa ofensa ela tem cunho racial, ela tem cunho de raça, ela tem cunho de cor da pele, mas ela é direcionada a uma pessoa. Ela não tem uma lei especial, mas ela é tipificada no Código Penal, artigo 140, parágrafo 3º, né? Mas todos têm o mesmo conteúdo. O racismo, as penas variam de 1 a 5 anos, e no caso da injúria racial são de 1 a 3 anos, né? A gente estava comentando antes, eu queria que você reforçasse isso. Existe alguém hoje preso no Brasil por racismo? Olha, infelizmente não. Dificilmente alguém chega a ser condenado, Felipe. Alguém chega a cumprir pena. A gente está falando em prisão aqui, mas você pode consultar qualquer presídio, qualquer cadeia no Brasil. Dificilmente vai ter alguém preso. Alguém é preso por injúria racial ou por racismo. Eu levantei alguns dados. Desses 30 anos de lei, no estado do Rio de Janeiro, foram julgados apenas 244 casos que chegaram ao final, né? Em 30 anos. Só a título de comparação de condenações de violência contra a mulher, foram 6.000 casos. Olha a discrepância, 244 para 6.000. No estado do Rio Grande do Sul, de 2005 a 2018, apenas 6,8% dos casos também chegaram a ter uma condenação. Então, assim, apesar do avanço da lei, é muito raro alguém ser condenado e mais raro ainda alguém ser condenado e ir para a cadeia por racismo, porque a pena é muito baixa. Do racismo é de 1 a 5 anos e de injúria racial 1 a 3 anos. E ninguém fica preso por uma pena tão baixa, né? Tem várias situações que a pena é reduzida, então a pessoa não chega a cumprir, então não chega a ser condenada. Então a gente vê, tem a letra,
da lei. Tem os casos, existe o caso, mas não há condenação. É o que a gente diga, muita gente fala, é a letra morta. Mas não deixa de ser um avanço à lei. E não deixa, a gente tem que ter esperança para que se cumpra, né? A gente teve, nesse mês de novembro, que é o mês da consciência negra, no início do mês, 3 casos muito fortes. O primeiro foram de 2 torcedores, depois do jogo Cruzeiro e Atlético, que chamaram o segurança de macaco. O segundo foi o caso de uma cuidadora de idosos que recebeu uma mensagem no WhatsApp de uma vaga de emprego, falando que eles não aceitariam nem negros, nem negras, nem gordas. E o terceiro caso foi de uma cozinheira de um restaurante, também, os 3 casos foram na capital, Belo Horizonte, que foi chamada de crioula por um cliente do restaurante. Sim. Dá vergonha a gente ter que noticiar um negócio desse. Dá vergonha, e a gente sabe que não foi a primeira, não vai ser a última. Infelizmente. Infelizmente, e que vão ficar impunes. Quando ocorreu essa dos torcedores do Clube Atlético Mineiro, eu vi uma entrevista do ex-jogador, hoje comentarista grafite, que também é negro. Ele disse: olha, isso não vai acontecer nada. Não vai acontecer porque amanhã eles vão apresentar e eles vão falar que eles estavam de cabeça quente, eles vão falar que eles estavam no calor da emoção. No depoimento, o cara falou que ele chamou de palhaço e não de macaco. Né? E eles vão falar que conhece alguém negro, que tem amigos negros, que não sei o quê, como se isso justificasse. Não justifica, nunca. Lógico. E que não vai acontecer nada. E foi isso que aconteceu. Infelizmente foram. Esse caso foi de injúria racial, porque foi determinada a uma pessoa, eles foram ouvidos e foram liberados, né? No caso da cuidadora de idosos, eu classifico como racismo, porque foi um anúncio direcionado não a uma pessoa, mas afeta a várias pessoas. No outro caso lá da cozinheira, foi uma ofensa dirigida a ela, então foi uma injúria racial também. E a gente vê, são coisas sem sentido. A gente está falando em raça aqui, Felipe, e não é errado falar raça, porque culturalmente a gente já adotou esse termo, mas cientificamente não existe bases, né, científicas para falar que existe raça. Se a gente for olhar o genoma humano, a diferença de cada indivíduo, de cada ser, é 0,1%. Então a gente tem muito mais, absurdamente muito mais em comum do que em diferença. Então, numa base científica, para estabelecer alguma diferença entre seres, são todos seres humanos, são toda espécie única, humana. Não existe. A gente pode falar de raça, mas no contexto político e social. Mas não existe raça, não existe. O ser humano ele pode ser classificado em etnias, por exemplo, em classes sociais, não em raça. Não existe cientificamente e muito menos base moral para se estabelecer raça. E olha que absurdo você classificar e menosprezar uma pessoa por causa de cor de pele. Exatamente, né? Num país tão miscigenado, tão misturado, tão influenciado por negros, por italianos, por franceses, por europeus, por asiáticos. O Brasil é um país tão misturado e as pessoas ainda separam. E lembrando que, de acordo com o último censo, 55% da população brasileira é negra. Olha o absurdo que é o racismo, a gente vendo por esse lado. Por todos os lados, na verdade. Por todos os lados. Ô Felipe, e você falou um dado importante aí, é verdade. A sociedade brasileira, ela é mais de 50%, né, negros e pardos. Agora, se a gente for ver a nossa representatividade no Congresso Nacional, vamos olhar só isso, Congresso Nacional, mais de 90% são brancos, deputados brancos, né? Não que seja culpa de brancos ou de nada por essa situação, não estou dizendo isso, mas essa representatividade deveria ser, se eles são representantes do povo brasileiro, deveria ser igual ao povo brasileiro e não é. Entendeu? Isso é o que a gente chama também de discriminação estrutural.
né? É o que a gente denomina que a sociedade está estruturada de forma a discriminar alguém, privilegiando um em detrimento de outros, né? A gente vê em empregos, em situações de destaque, vamos dizer assim, você vê poucos negros, né? Você vê médicos, advogados, juízes, promotores, infelizmente, são poucos, né? E sendo que igual você falou, somos todos iguais, né? E eu acabei de dizer também, cientificamente, não tem distinção, não tem essa distinção. Então, a gente lamenta. Ó, a gente teria muito mais papo para bater aqui, mas a gente precisa encerrar. Nosso dica, conselho, não sei como dizer, mas você é igual a pessoa que está do seu lado. Independente de cor de pele, independente de criação, independente de família, você é igual o ser humano que está do seu lado. Então olhe como um ser humano que está do seu lado, não olhe cor de pele, não olhe tom de nada. Olhe pro ser humano. É isso, eu queria te agradecer. Obrigado. Obrigado, você também. Dia 20 de novembro, Dia da Consciência Negra. Vamos pensar. Não é só escolher esse dia para pensar, não. Vamos pensar nisso o ano inteiro, não é? Eu que agradeço também pela oportunidade, né? Pelo convite. Precisar, a gente está aí também. Obrigado. Valeu. Nada. Portal Mais IP, notícia para quem quer mais.